Fala aí, meu camarada Lípio. Tranquilo, meu parceiro? Vamos lá. Vamos dar continuidade aí pra gente poder fechar esse primeiro conteúdo aí de Sebink, né? Mais um passo a ser dado. Lembrando que a gente está aí na parte de procedimentos marinheiros, né? Que é novidade para vocês. A gente terminou o capítulo 2. Tá lá todas as leituras aí do capítulo 2 e algumas questões de exercícios que tá lá também. Mandei pro teu e-mail. E agora a gente vai falar sobre o capítulo 3, da continuidade aí. O que vai falar esse capítulo 3? São os agentes extintores, tá? É bem menor que o capítulo 2, mas também tem bastante coisa para a prova. Vamos lá, vou fazer a nossa leitura aqui, que vai ser bom para você e para mim. Valeu? Então vamos lá. Então nesse capítulo 3 aqui vai falar o quê? Sobre os agentes extintores. E qual é a definição de agente extintor? Agente extintor é qualquer material empregado para resfriar, abafar as chamas, ou quebrar a reação em cadeia, oriunda de uma combustão, proporcionando sua extinção. Certo? Então essa é a definição aí de agente extintor. Bem simples também, tranquilo. Aqui a gente consegue fazer uma revisão do capítulo 2. Lembra daqueles métodos de extinção? Resfriamento, abafamento, quebra da reação em cadeia e isolamento. Lembra? Que até falei que o primeiro método básico era o abafamento. E aí que também qualquer agente extintor, qualquer material que for empregado para abafar as chamas, a gente vai utilizar o abafamento. E qualquer agente extintor que nós utilizarmos para poder resfriar, a gente vai utilizar o resfriamento, que na publicação diz que é o método mais antigo de se combater incêndio, né, tendo como agente universal a água. Tem a quebra da reação em cadeia, que a gente falou que o principal agente extintor é o halon, e o isolamento, que é outra técnica que a gente diz, que a gente até falou aquela polêmica lá, que a Marinha considera ser, no primeiro parágrafo, um método de extinção de incêndio, mas depois ela diz que não é um método, é apenas uma etapa do processo de extinção, mas que é bom de sempre ter esse conhecimento. Então, definição aí de agente extintor é isso aí, meu amigo. Qualquer material empregado para resfriar, abafar as chamas ou quebrar a reação em cadeia, oriundas de uma combustão, proporcionando sua extinção. Isso aqui é importante, só lembrar, se é agente extintor, a gente vai empregar ele com o propósito de quê? De extinguir, claro. Os agentes extintores de uso mais difundidos a bordo são a água, que a gente viu, resfriamento, a espuma, que pode ser por abafamento, vapor também por abafamento, CO2, abafamento, quebra da reação em cadeia, os compostos halogenados, pó químico e a solução aquosa de carbonato de potássio, APC, porém existem outros como o pó químico ABC. Então isso aqui na verdade está só listando aí os principais agentes extintores, né, de uso mais difundido a bordo da nossa marinha aí, e a gente vai falar aí de um por um para poder ver as características que pode ser cobrado da gente em prova. Só uma pequena observação com relação aqui ao APC, é novidade, né? Lembra que a gente falou sobre incêndio da classe quilo no capítulo 2? Então esse APC é o principal agente extintor que a Marinha utiliza para combater incêndio daquela classe quilo, que é caracterizado por gordura animal / vegetal, principal causa de incêndio em cozinhas. Lembra do capítulo 2? Então, solução aquosa de carbonato de potássio. E aí o primeiro agente extintor, a água, vai dizer que a aplicação da água. O primeiro agente extintor, a água. Agente extintor de uso mais comum e é aplicada nas formas de jato sólido e neblina de alta velocidade. Então isso aqui é importante a gente saber. A aplicação a água é o agente extintor de uso mais comum e existem duas formas de ser utilizada. É como jato sólido e como neblina de alta velocidade. Mais à frente eu vou mostrar aqui como é que seria esses dois formatos, mas acredito que você também já sabe já. Então,
essas duas aplicações da água. Lembrando que a água é aquele agente extintor que vai utilizar principalmente a técnica do resfriamento, que é o método mais antigo. Complementando aqui, ó, atua principalmente por resfriamento, igual está dizendo aqui, ó, principalmente por resfriamento, devido à sua propriedade de absorver grande quantidade de calor, podendo atuar também, quando em forma de vapor, por abafamento. Isso aqui é interessante a gente perceber também, para a gente não confundir, que não pode se, no verdadeiro ou falso lá, atua obrigatoriamente por resfriamento, também não. Principalmente por resfriamento. Porque numa situação que você for entrar no compartimento, numa praça máquina, qualquer compartimento, se você jogar a água no teparo ou no teto, essa água vai se transformar em vapor e esse vapor vai ter uma ação secundária de abafamento. Por isso que a água, como agente extintor, tem essa distinção e ela atua principalmente por resfriamento, porque ela vai reduzir a temperatura, mas ela também vai poder atuar por abafamento, na forma de vapor, certo? Então, esse vapor que é gerado naquele compartimento, quando a água tem contato com o material quente, ele vai fazer aquela ação secundária de abafamento. Bem tranquilo também, bem simples, nada de destacado aqui. Importante a gente saber que é isso aqui, ó. As duas formas como são empregada a água no combate a incêndio como agente extintor: jato sólido e neblina de alta velocidade. Tá? Não é mais neblina de baixa velocidade, acabou, não tem mais essa distinção, neblina de baixa velocidade. Só existem dois métodos agora: jato sólido e neblina de alta velocidade. Que na publicação anterior tinha neblina de alta e neblina de baixa. Valeu? Então fica aí registrada também a informação. E aí vem dizendo aqui, ó, o jato sólido consiste em um jorro de água lançado em alta pressão por meio de um esguicho com orifício circular de descarga. Sob esta forma, que forma? De jato sólido. Sob esta forma, a água atinge o material incendiado com violência e penetra em seu interior. Certo? Então, isso aí é o principal recurso que a gente utiliza para combater incêndio classe alfa, que tem aquela característica de queima em profundidade. A principal característica da classe alfa. Se eu não utilizar a água com essa violência para ela poder penetrar, ou seja, no formato de jato sólido, ela não vai atender aquela demanda oriunda de um incêndio classe alfa. Ela precisa penetrar com violência para encharcar o material em profundidade, porque a queima está em profundidade. Entendeu? Então, lembrou escutou jato sólido? A água, como a gente extintor na sua forma de jato sólido, associa logo a classe alfa. E aí vem dizendo que é o meio por excelência, tá vendo aqui o que eu falei? Ó? É o meio por excelência para a extinção de incêndios classe alfa. Então, jato sólido sempre classe alfa, onde o material tem de ser bem encharcado de água para garantir a extinção total do fogo e impedir o seu ressurgimento. Por quê? Como falei, a queima é em profundidade, ela não queima só em superfície. Se eu vier com a neblina ou com um pó químico, qualquer agente extintor ali que vai atuar Parece a que nível, algo deu errado. Por favor, tente novamente. Perdão aí. Se eu vier com um agente extintor que vai fazer a atuação ali somente a nível superficial, não vai penetrar e não vai fazer a extinção total, que é o que está dizendo aqui, ó. Também fica atento a essa leitura aqui por conta de verdadeiro ou falso, cara. Valeu? Então, é o meio por excelência para a extinção de incêndio classe alfa. Estamos falando de quem? Da água no formato de jato sólido, onde o material tem de ser bem encharcado de água para garantir a extinção total do fogo e impedir o seu ressurgimento. Beleza? E aqui, ó, a gente observa a água no formato de jato sólido. Observe a pressão que ela está saindo. Pressão bem considerável, e ela precisa ter essa violência para poder penetrar no material e atingir aquela queima que está se dando em profundidade. Então, a água, como agente extintor, no formato de jato sólido. Em alguns casos, como incêndios em colchões e travesseiros, é conveniente que o material seja mergulhado na água, garantindo-se assim que não permaneçam brasas no seu interior. Só reforçando que eu falei essa característica da classe alfa, que o material está queimando em profundidade, não apenas na superfície. Por isso que manda encharcar, deu o exemplo de colchão e travesseiro,
para poder garantir a extinção total daquele combustível. A água aplicada sob a forma de gotículas tem aumentada em muito sua superfície de contato com o material incendiado, propiciando um rápido decréscimo da temperatura no ambiente em que ocorre o fogo. E aí ele destaca aqui que é a extinção por resfriamento. O que ele está querendo dizer aqui? Que existe aquelas duas formas, jato sólido e neblina. Essa forma de gotícula que está dizendo aqui, a gente já pode associar com aquela neblina de alta velocidade. Lembra? A gente falou que existem duas formas, jato sólido e neblina de alta. Então já começa a associar aí essa forma de gotícula com aquela neblina de alta, que a gente vai ver mais à frente como é que funciona. E nessa forma de gotícula, a gente observa essa propriedade aqui, que vai ter em muito aquela superfície de contato com o material, vai aumentar bastante o contato dessa água na forma de gotícula com o material incendiado. E isso, como consequência, claro, imediata, vai proporcionar o quê? Um rápido decréscimo da temperatura naquele ambiente ali. E se eu tenho um decréscimo de temperatura, se eu retiro o calor, né, se eu diminuo a temperatura, eu vou estar de cara aí atendendo aquele conceito de método de extinção de incêndio, que é resfriamento. Beleza? Então bem tranquilo também, não tem muita coisa a se falar aqui não. Uma coisa que eu destaco aqui é só isso aqui, ó. Verdadeiro ou falso também, o cara pode passar batido lá. A água aplicada sob a forma de gotícula tem reduzida em muito sua superfície de contato. Não. Então chama atenção para isso aqui é importante sim, tá? A água na forma de gotícula vai ter aumentada muito sua superfície de contato com o material incendiado, porque a forma de neblina, a gente vai ver mais à frente aí, a gente consegue aumentar, expandir essa área de atuação da água na sua forma de gotícula, tá bom? Então atenção a essa questão aqui. A água sob a forma de gotícula tem aumentada em muito sua superfície de contato com o material incendiado. O resto é só a consequência direta aí da água, que é o resfriamento. A neblina de alta, conforme eu falei, já a gente fazendo essa associação, pode ser utilizada para auxiliar a extinção de incêndios classe alfa, reduzindo as chamas superficiais e permitindo que as equipes se aproximem mais do foco do incêndio, o que facilitará sua extinção definitiva com jato sólido. Aqui nesse parágrafo aqui eu chamo bastante atenção porque ele cita aqui as duas formas de emprego da água como agente extintor. A neblina de alta, eu botei em cima aí, e o jato sólido. Sendo que, para a gente entender essa afirmativa aqui, a neblina de alta pode ser utilizada para auxiliar a extinção de incêndio classe alfa. Mas por que, Gaudêncio? Vai auxiliar a extinção de incêndio classe alfa. Lembra que eu falei que a classe alfa ele queima em profundidade, ele precisa que a água penetre com violência no seu interior para encharcar o material em profundidade e extinguir o incêndio de forma definitiva. Então, essa neblina de alta ela vai auxiliar, por quê? Porque é ela que vai permitir que a gente consiga se aproximar daquele compartimento ou material incendiado para aí sim aplicar o jato sólido. Sem essa neblina de alta eu não consigo me aproximar. Então ela vai servir como se fosse aquele esguicho, um leque de proteção, né? Que vai auxiliar a extinção. Por quê? Porque primeiro a gente vai abrir o leque para a gente permitir que a gente se aproxime do local e faça o ataque direto com o jato sólido, tá bom? Então associa sempre isso aqui. A neblina de alta, que é a água, certo? Ela vai auxiliar a extinção de incêndios classe alfa. Eu chamo a atenção para isso aqui porque a galera às vezes pode considerar falso, porque vai ser igual eu falei, vai sempre associar a água com incêndio classe alfa. Aí vê aqui que vai apenas auxiliar, mas não. Ele diz que vai auxiliar a extinção de incêndio classe alfa, no sentido de que vai permitir que a gente se aproxime para depois fazer o ataque direto, tá bom? Então é isso que eu chamo a atenção aqui. Auxilia no incêndio da classe alfa e vai dizer mais abaixo aqui que ela é eficiente para incêndio classe bravo na ausência de espuma. Mas aqui, inicialmente, quero destacar isso aqui. Ela é utilizada para auxiliar a extinção de incêndio classe alfa. E aí vem explicando por quê. Reduzindo as chamas superficiais, certo? Lembra que eu falei? Se for só em superfície, não vai apagar em definitivo. Vai apenas reduzir as chamas superficiais, permitindo que as equipes se aproximem mais do foco do incêndio, o que facilitará a sua extinção definitiva com jato sólido. Então, extinção definitiva em incêndio classe alfa somente com jato sólido.
para auxiliar, eu vou utilizar a neblina de alta. A neblina de alta nunca vai fazer extinção definitiva do incêndio classe alfa, é apenas para me aproximar, serve de auxílio para combater incêndio classe alfa, tá bom? Espero que tenha ficado aí bem explicado, porque eu sei que numa leitura direta isso passa batido e pode confundir. Valeu, meu amigo? Na ausência de espuma, igual eu falei, ó, na ausência de espuma, também é altamente eficiente na extinção de incêndio classe Bravo. De quem que a gente está falando aqui? De novo, reforçando, a água como agente extintor na sua forma de neblina. Então, numa eventual ausência de espuma, somente na ausência de espuma, eu vou considerar a água na forma de neblina como um recurso altamente eficiente na extinção de incêndio classe Bravo. E aí ele vai explicar por que aqui, ó, onde a aplicação de um jato sólido provocaria um turbilhonamento. Isso aqui seria espalharia, né? Aquela superfície que estava em chama. Se você jogar o jato sólido, em vez de você extinguir o fogo, você vai espalhar, que é justamente isso aqui, o turbilhonamento do fogo. E aí vai dando uma explicação técnica aqui no seio do líquido inflamado, aumentando o vulto do incêndio. Então, basta a gente fazer essa distinção aqui com relação à água. A água, certo? Como agente extintor, jato sólido e neblina de alta velocidade, certo? Não existe mais neblina de baixa velocidade, somente neblina de alta. E o jato sólido, para combater incêndio classe alfa, claro, sempre vai ser o meio mais eficaz, né, para poder fazer extinção total. E a neblina de alta, auxiliar. E aqui, extinção total. Beleza? E na ausência de espuma, ele vai dizer que essa mesma água na forma de neblina de alta vai ser eficiente, só que para combater classe Bravo. Na classe alfa diz que vai auxiliar, a neblina vai auxiliar a classe alfa, e na classe B vai dizer que essa mesma neblina de alta velocidade vai ser eficiente, mas numa situação de ausência de espuma. E aí está a formata aí da neblina. Lembra que a gente falou que a água sob a forma de gotícula tem a sua superfície em muito aumentada, a área em contato com o material incendiado. Porque se fosse no formato jato sólido, ela ia sair aqui direto, igual a gente viu, e não ia ter esse leque aumentando a superfície em contato aí com o material incendiado, tá vendo? Como tem aqui na forma de gotícula ou neblina de alta velocidade. Valeu? Então, essa é a diferença aí, algumas pegadinhas que podem surgir aí na questão da água como agente extintor. E aí vem complementando, ó. A água, sob qualquer das duas formas, quais são as duas formas? Ou seja, jato sólido ou neblina de alta velocidade, certo? Em que é empregada, extingue incêndio por resfriamento, ou seja, isto é, diminuindo a temperatura das substâncias abaixo de sua temperatura de ignição. Isso aí a gente já viu lá desde o capítulo 2. A água vai utilizar principalmente a técnica do resfriamento. Se utiliza o resfriamento porque retira calor, reduz a temperatura de ignição, certo? Só que vem dizendo aqui, ó, no entanto, quando se joga água sobre uma substância em combustão, parte desta água se transforma em vapor, que tem uma ação de abafamento, que foi aquele exemplo que eu falei há pouco aí. Quando a gente joga água no anteparo ou no teto, qualquer material quente, parte dessa água vai se transformar em vapor. Então a água vai ter uma ação secundária também de abafamento. Mas sim, tem que sempre ter em mente que a água vai sempre extinguir o incêndio, principalmente por resfriamento e secundariamente por abafamento, por conta dessa característica aí do vapor. Quando a água tem o contato com aquela superfície quente, ela se transforma em vapor e faz inevitável aí essa ação de abafamento, uma ação secundária. E aí, para resumir, dizemos então que a água extingue incêndio principalmente por resfriamento e secundariamente por abafamento. Também só uma leitura atenta, só atenção para não inverter esses conceitos aqui na prova.
bem tranquilo. Cuidados. Todos, está dizendo todos, sem exceção, todos os agentes extintores apresentam efeitos secundários sobre o material ou sobre o pessoal. Não é somente sobre o pessoal, nem somente sobre o material. Todo agente extintor apresenta efeito secundário, tanto para o material quanto para o pessoal, requerendo cuidados adicionais para sua seleção e emprego, a fim de evitar-se que ocorram acidentes ou que o material venha a sofrer danos maiores do que aqueles que tenham sido causados pela ação do fogo. E aí vem explicando somente uma leitura atenta aqui, que os agentes extintores, vem dizendo que todos apresentam efeitos secundários. Alguma consequência pode ter ali um agente extintor mal empregado naquela faina de combate a incêndio. Então, efeito secundário sobre o material ou sobre o pessoal. E aí a gente pode citar como exemplo, o CO2 pode ter efeito secundário, não deixa efeito no material, mas pode deixar em quem estiver combatendo ali por asfixia. O pó químico não deixa na pessoa, no pessoal, mas deixa no material. O halon e assim vai. A água também, a própria água, se for com um jato sólido, né, curta distância, ela pode avariar um pessoal, ela pode avariar o equipamento. Então, é isso que ele está dizendo aqui nesse slide. A água, especialmente a água salgada, é boa condutora de eletricidade e não deve, portanto, ser utilizada na extinção de incêndios em equipamentos energizados. E aqui lembramos, equipamentos elétricos energizados com a classe de incêndio, classe Charlie. Então, a água, especialmente a água salgada. É somente a água salgada? Não, é especialmente a água salgada. É boa condutora de eletricidade. Ele diz que não deve ser utilizado em incêndio da classe Charlie, certo? Não deve ser utilizado, mas sempre tem aquela ressalva, né? No entanto, na total ausência de agentes extintores adequados, poderá a água, né, ser aplicada na forma de neblina de alta velocidade, devendo ser mantida pelo utilizador uma distância de pelo menos 2 metros dos equipamentos energizados, a fim de diminuir o risco de choque elétrico, certo? Então ele vem dizendo que primeiro não deve ser usada a água, especialmente a água salgada, por ser boa condutora, não deve ser usada, portanto, para combater incêndios em equipamentos elétricos energizados. Só que na total ausência de agente extintor adequado, qual seria o agente extintor adequado para combater incêndio classe Charlie? A gente vai ver isso ainda. Pó químico, CO2, halon. Se não tiver esses agentes extintores adequados, eu posso, numa total ausência, utilizar a água na sua forma de neblina de alta velocidade. Só que vem dizendo aqui, devendo ser mantida pelo utilizador uma distância de pelo menos 2 metros de distância dos equipamentos energizados, a fim de diminuir o risco de choque elétrico. Não é a fim de eliminar, não é a fim de minimizar, é a fim de diminuir o risco de choque elétrico, tá bom? Então atenção a essa questãozinha aqui no finalzinho. Na prática eu não sei se isso funciona, eu até falo isso para os alunos do CEBIM quando eu dava, mas está registrado aí, tá bom? Então sempre atenção a isso aqui, total ausência de agente extintor, a água na forma de neblina. E sempre lembrando que somente de alta velocidade agora, não tem mais de baixa. Também foi nova revisão Camaleão 2017. Ainda sobre a água, requer providências efetivas quanto ao esgoto. Aí vai falar alguns inconvenientes do agente extintor, no caso aí a água. Providências efetivas quanto ao esgoto. Fainas prolongadas podem causar a redução da reserva de flutuabilidade por excesso de peso da água embarcada, bem como da origem à formação de superfície livre, banda permanente ou redução de estabilidade por acréscimos de peso alto. Aí, igual eu falei, algum inconveniente relacionado à água como agente extintor, numa faina de CEBIM, que eu tenho que ter tanto cuidado com a água, eu tenho que me preocupar em apagar o fogo, mas eu também tenho que ter aquela preocupação ali em paralelo em não embarcar muita água, de forma que não comprometa a minha reserva de flutuabilidade. O que é isso aqui? É aquela reserva que o navio tem, aquela propriedade que o navio tem de manter a flutuabilidade positiva ali. Ou seja, se eu embarcar muita água, essa flutuabilidade começa a ser afetada, vai diminuindo até que o navio pode afundar.
Por quê? Por excesso de peso de água que foi embarcada ali com água de sebing. Bem como também outro efeito secundário aqui, ó, é formação de superfície livre. Isso aqui no caso de navio, superfície livre, é quando o navio está jogando e a água fica correndo livremente de um bordo para o outro. Por isso que fala que é superfície livre. E aí isso aí afeta muito a estabilidade do navio. Também é perigoso. Banda permanente, está combatendo somente numa coberta a bombordo, vai encher de água a bombordo, o navio vai criar aquela banda permanente, certo? Ou redução da estabilidade por acréscimo de peso alto, é igual aquela história do João Bobo. Peso baixo é maior estabilidade, peso alto não tem estabilidade praticamente nenhuma. Ou seja, se eu estiver combatendo incêndio num local, compartimento acima, esse peso alto aí, devido a essa água que embarcou aí, pode comprometer também a estabilidade do navio. Então, isso aí são alguns inconvenientes. Atenção para não confundir aqui, o cara não inverter também aqui, ó. Flanas prolongadas podem causar a redução da reserva de flutuabilidade, tá? Só lembrar que primeiro o navio tem que flutuar para depois permanecer estável. Flutuabilidade, e que peso alto está ligado à questão de estabilidade, tanto peso alto como peso baixo. Só lembrar do João Bobo, tá bom? Dá para ele não inverter aqui essa questão aqui. Ainda sobre a água, quando utilizada em jato sólido, pode avariar equipamentos frágeis, como equipamentos eletrônicos. Já tinha até comentado sobre isso também há pouco tempo. Ainda sobre a água, reduz a resistência de isolamento de equipamentos e circuitos, principalmente se tratando de água salgada. Por que diz principalmente em água salgada? Vai reduzir essa resistência de isolamento de equipamentos. Porque a água salgada, lembra que ele falou que a água salgada, especialmente a água salgada, é boa condutora de eletricidade. Por isso que vai dizer que ela vai reduzir a resistência de isolamento de equipamentos e circuitos. A água ainda pode originar acidentes sob a forma de jato sólido, for dirigida sobre o pessoal a curta distância, principalmente se atingir o rosto. Então, esses aí são alguns inconvenientes, alguns efeitos secundários que todo agente extintor produz, não tem jeito, e tem que ter essa atenção aí, e é o que está registrado na nossa publicação. Falamos sobre a água, nas suas duas formas de emprego como agente extintor, jato sólido e neblina de alta velocidade, e agora espuma, nosso segundo agente extintor que a gente vai tratar aqui nesse capítulo 3. É um agente extintor aplicado preferencialmente, também não é exclusivamente, é preferencialmente em incêndios classe Bravo, podendo ser também utilizado em incêndio classe Alfa. Vamos relembrar aqui que é classe Bravo, incêndio classe Bravo, certo? Incêndio classe Bravo é aquele incêndio que se caracteriza onde? Em líquidos e gases inflamáveis. Horrível minha letra, mas na guerra não. Agente extintor aplicado preferencialmente em incêndios em incêndio classe Bravo, podendo ser também utilizado em incêndio classe Alfa. Por que ele diz que pode ser utilizado também em incêndio classe Alfa? É só lembrar que para eu produzir a espuma, a gente vai ver mais à frente que eu preciso de um percentual elevado de água. 85% da composição da espuma é de água. Então, logo, se eu tenho essa água em abundância na produção da espuma, é claro que ela vai poder ser utilizada para incêndio classe alfa, tá bom? Mas fica esse conceito aqui, é um agente extintor, a espuma aplicado preferencialmente em incêndio classe Bravo, mas também pode ser utilizado em incêndio classe alfa, também uma eventual questão aí de verdadeiro ou falso. Usa-se a espuma mecânica, que é a espuma produzida pelo batimento da água, líquido gerador de espuma e ar através do princípio de Venturi. Isso aqui já caiu na prova. Princípio de Venturi. A espuma mecânica atua flutuando sobre a superfície do líquido inflamável e isolando-o da atmosfera. Isso aqui que é a espuma mecânica. Por que mecânica? Porque ela é produzida justamente por conta disso aqui, ó, batimento da água. Ela é mecânica por conta disso. Existe a espuma mecânica e a espuma química. Tem essa espuma mecânica aqui, que para formar essa espuma mecânica, não basta eu ter o ar, o líquido gerador, não basta ter a água. Tem que ter alguma coisa que vai fazer com que ela faça esse batimento aí e chacoalhe, né?
E ela é produzida através desse princípio de Venturi. O princípio de Venturi aqui é aquela lei da física que no duto a água passa por uma determinada pressão e ela provoca aquele arrastamento do líquido gerador de espuma, e aí mistura-se com ar e faz o batimento da água. Mas não precisa ficar entrando em detalhe também não, basta saber que é através do princípio de Venturi que essa espuma mecânica é produzida. E os 3 elementos são isso aqui, ó: batimento da água, líquido gerador de espuma, que é aquele A3F, nada mais é que um detergente, e o próprio ar, que vai ser ali responsável por fazer esse batimento da água. E a espuma mecânica atua flutuando sobre a superfície do líquido inflamado, isolando-o da atmosfera. Por isso que vai considerar que a espuma atua principalmente por abafamento, porque isola com o combustível a superfície em chama da atmosfera. E uma ilustração também. Espuma mecânica é empregada para a produção de grandes volumes de espuma por meio de equipamentos que misturam proporcionalmente o líquido gerador com ar e água, que é justamente essa espuma mecânica. A gente vai sempre utilizar essa espuma mecânica normalmente para grandes volumes, alagar praça de máquinas, paiol grandes. Então ela é empregada para produzir uma grande quantidade, grande volume de espuma. E aí, o que eu falei, a água representa aproximadamente 85% em peso da composição da espuma, tendo efeito secundário na extinção do incêndio. É o contrário do que ocorre com a água. A espuma, como a gente extintor, ela vai extinguir o incêndio principalmente por abafamento, porque ela vai isolar o combustível da atmosfera, e secundariamente por resfriamento. Por que por resfriamento? Porque ele tem essa presença em abundância da água aí que vai ter essa ação secundária de resfriamento, ao contrário da água, que atua principalmente por resfriamento e secundariamente por abafamento por conta da produção de vapor, que a gente falou anteriormente. O que eu falei aqui, concluímos então que a espuma extingue o incêndio principalmente por abafamento e secundariamente por resfriamento, exatamente o contrário da água. Alguns cuidados também, assim como a água, a espuma também requer alguns cuidados. Sendo condutora de eletricidade, claro, se tem água na composição da espuma, ela vai conduzir eletricidade. Pode causar acidentes se utilizada contra equipamentos elétricos energizados. Basicamente, a mesma ressalva em relação à água. Também reduz a resistência de isolamento de equipamentos, circuitos elétricos e eletrônicos, porque contém água e a água é boa condutora de eletricidade. Também bem tranquilo. Alguns tipos possuem propriedades corrosivas sobre diversos materiais, pode dar irritação na mão, nos olhos, tudo mais, propriedades corrosivas. Produz irritação na pele, principalmente nos olhos, também já é mais peculiar aí a espuma. Vou pausar o vídeo aqui para dar continuidade no próximo agente extintor, que é o vapor aí, meu amigo. Valeu, um abraço.